Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento sobre negócios em Portugal. Para quem está vindo pela primeira vez, esse é um time formado para mostrar para vocês que não tem segredo para investir, para morar fora do Brasil, especialmente em Portugal. A Atlantic Hub, que é uma das parceiras desse time, foi quem, exatamente por cuidar de planejamentos e estratégias, entendeu em montar esse time que eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender durante a palestra o porquê da nossa união e complementariedade. O objetivo, o tema nosso hoje, é explicar essa retomada em Portugal na quarentena. Como é que Portugal cuidou disso, tratou disso, por que Portugal está na frente e o que pode ser aproveitado disso. Em termos de estrutura do nosso evento, para que a participação seja a melhor possível, nós temos o chat, que agora no início está aberto para todos, vai ser um prazer receber, saber de onde vocês estão nos assistindo. Durante o evento, as apresentações, ele vai ser desabilitado, mas no final volta para que nós possamos responder as perguntas. A ideia aqui é uma troca de opiniões, o que a gente puder já esclarecer para vocês em todas as áreas que atuamos. Vocês vão até perceber que o nosso formato, efetivamente, é um formato que visa maior fluidez, menos formalidade na apresentação, de ter obrigatoriamente que voltar para o mediador. Meu nome é Marcelo Salomão, eu sou do escritório Brasil Salomão e Marques, que tem o privilégio de ser parte dessa parceria que conta com a Global Trust, Atlantic Hub e Nacionalidade Portuguesa, para que vocês entendam o porquê de cada um de nós. Global Trust, quem está aqui representando é o César Damião, que é o CEO em Portugal, que já me permite dizer que todos esses times têm estruturas no Brasil e em Portugal para poder atender os interessados. Por que a Global Trust nesse time? Porque ela é uma consultoria independente, absolutamente focada no investidor. Ela não é uma imobiliária, e aí a diferença. Ela tem independência e tem parceria com as grandes de Portugal, mas ela tem total independência para buscar o interesse do investidor. E não só na negociação, mas depois na administração, um acompanhamento completo. Bem-vindo, César. A Atlantic Hub, quem está aqui, nosso querido Eduardo Migliorelli. A Atlantic fundamental, porque ela faz toda essa análise das empresas para esse momento extraordinário, para a internacionalização. Ela verifica a estrutura da empresa, a possibilidade de preparar melhor um planejamento de expansão dos negócios das empresas na Europa via Portugal. E depois disso feito, a possibilidade de captação, de investimentos. Muito bem-vindo, Eduardo. Vai ser muito bom ter as suas palavras de novo. Temos aqui também a nacionalidade portuguesa, com o Flávio Martins. Bem-vindo, Flávio. A nacionalidade portuguesa é simplesmente o escritório que mais faz a aprovação, consegue as aprovações de vistos em Portugal. É incrível, parceiro extremamente eficiente. Ele tem toda essa assessoria, não só para quem quer residir, mas também para quem tem interesse de residir e obter a cidadania, os vistos, uma experiência incrível. Prazer, estamos juntos de novo, Flávio. E também, para meu privilégio, Fernando Senise, meu querido sócio que comanda o nosso escritório em Portugal. Nosso escritório tem 51 anos de idade, o Fernando é um pouco mais velho que isso, e a nossa estrutura está ali exatamente para, com todos os trabalhos feitos pelos nossos parceiros, efetivamente há uma área jurídica que acompanha, seja na elaboração de contratos, acompanhamentos de órgãos oficiais, seja para a estruturação de uma pessoa, constituição de uma pessoa jurídica, se for o caso. Então, Fernando, sempre bom estarmos juntos e a internet permitindo essa aproximação com vocês. Feitas as apresentações, meus caros, vamos trabalhar? Vamos começar a falar o porquê desse evento aqui. Então, eu queria convidar os palestrantes a poderem sair. Essa tela preta que vocês estão vendo é o Tiago, que está dando todo o suporte para a gente aqui no back-office, e vamos começar a nossa apresentação. Como é que nós pensamos nessa parceria? Qual é a situação que quem quer investir, quem quer morar em Portugal, passa na sua vida? Quais são as situações que ela encontra para enfrentar e resolver? E daí o porquê do nosso time. Então, veja aqui, a questão dos vistos, no começo, a questão de optar por uma residência. Simultaneamente, eu posso estar pensando no investimento e quais são os melhores parceiros que efetivamente eu posso ter nessa maratona para chegar em Portugal e ter sucesso nela. Interessante é que hoje está muito claro que eu não preciso mudar para Portugal para investir em Portugal.
não é? É isso que vocês vão ver que nós vamos mostrar. E aquela burocracia, o medo de se investir no exterior, que tivesse dificuldade, a forma de enviar dinheiro, de investir dinheiro, nada. Tudo isso está extremamente facilitado. Se é verdade que nós herdamos a burocracia de Portugal, é verdade que Portugal resolveu muitíssimo bem as suas burocracias e nós estamos correndo atrás para acompanhar também. É plenamente possível acessar Portugal em termos de investimentos estando no Brasil, além de todas as facilidades para quem quer mudar para lá. Só que para isso é fundamental que a gente tenha os parceiros certos. Então, dentro dessa maratona, sem dúvida, o primeiro caminho é a questão dos vistos. E aí é que eu queria convidar o nosso querido Flávio para contar para a gente, nessa época de pandemia, Flávio, surgem muitas dúvidas se já é possível, se pararam as concessões de vistos, como é que estão as embaixadas, retomadas os voos, se quando chega em Portugal tem que fazer uma quarentena e não. Então, meu caro, eu queria te ouvir e que você começasse por esses esclarecimentos para quem está nos assistindo. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, muito bom dia a todos. Já vi aqui no chat muita gente conhecida aqui, clientes nossos e possíveis clientes, né? Muito bom dia a todos, um prazer imenso. Estamos em 175 pessoas, muito legal. Estou vendo gente do mundo inteiro aqui, gente da Itália, da Espanha, Portugal, muito legal, sejam muito bem-vindos. E, Marcelo, obrigado pela apresentação, né? Rapidamente, sou o Flávio, da nacionalidade portuguesa, né? O Marcelo já apresentou muito bem ali. Então, meu papel aqui é falar um pouco dos vistos, né? De como estão a situação dos consulados e dos voos. Nós temos muitos clientes que já tiveram visto concedido, ou pessoas que estão querendo ingressar, né, assim, protocolar o pedido de visto e me ligam diariamente aqui, poxa, como é que está a situação? É possível protocolar um pedido de visto? Os vistos que já foram protocolados estão em andamento? Como é que está essa situação? Então, esse é o meu papel aqui, né, falar um pouco dessa situação, infelizmente, que a gente está vivendo, que não está fácil, né? No mundo inteiro, a gente está sofrendo as consequências disso. Então, falando especificamente aqui dos consulados, né? No dia 16, o consulado, agora, ele iria retomar as atividades novamente, né? O consulado de São Paulo. Os consulados, na verdade, do Brasil inteiro, eles estão respeitando a quarentena do próprio estado. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, toda vez que o estado de São Paulo prorroga o período de quarentena, o consulado acompanha isso, né? Então, todos os consulados estão respeitando essa quarentena do respectivo estado, né? Consulado de São Paulo, por exemplo, a previsão agora é de retomar, né, de abrir novamente, normalmente, a partir do dia 29/6 agora, tá? Novamente, essa é uma expectativa. Se São Paulo prorrogar o prazo, o consulado vai acompanhar, né? Mas hoje o que a gente tem é isso, que dia 29/6 retoma as atividades. Para os processos, né? Então, para protocolar novos pedidos somente a partir do dia 29, tá? E também agendamentos. Por exemplo, eu tenho clientes de outros estados de São Paulo que precisam que seja liberado, o consulado volte para vir agendar, para colar o visto no passaporte. Então, só a partir do dia 29/6, tá? E os processos que já estão em andamento lá no consulado, já foram protocolados, eles continuam em andamento, sendo processados normalmente, lógico, de uma maneira mais lenta, porque está reduzido o número de pessoas trabalhando no consulado, e eles estão dando prioridade para os vistos D2, né, que é o visto de empreendedor, que a gente vai falar muito aqui, e o visto D4, que é o visto de estudo, porque tem prazo, né, o ano letivo em Portugal começa em setembro. Os outros vistos, visto D7, os demais vistos, estão sendo processados também, mas a prioridade é para o D2 e para o D4, tá? Voos, falando agora da situação dos voos. Hoje, né, dia 18 de junho, apenas pessoas com cidadania europeia ou com um visto, né, uma autorização de residência, conseguem entrar em Portugal. Como turista, está proibido entrar em Portugal, tá? A expectativa é que a partir do dia 1º de julho, agora do próximo mês, vai abrir, né, Portugal vai abrir para turista também, né? Ou seja, se você pensa em ir para Portugal para
enfim, verificar algum negócio lá a partir do dia 1 de julho, tá? O Fernando Senise também, ele vai comentar um pouco sobre uma possível decisão da União Europeia, não tem nada decidido ainda, mas a União Europeia está estudando a possibilidade de colocar alguns países ali numa lista e proibir a entrada na Europa, mas por enquanto nada, tá? E também, né, todos os documentos com vencimento após dia 24 de fevereiro foram prorrogados, né, isso saiu um decreto, foram prorrogados e terão validade até dia 30 de outubro, tá? Só que aí o detalhe é o seguinte: quem está fora de Portugal, que tem um visto, por exemplo, foi concedido, esse visto ele tem validade de 120 dias, né? Mas a gente entrou em contato com o consulado, o próprio cônsul falou: não se estende às pessoas que estão fora de Portugal. Ou seja, se você tem um visto já concedido, colado no seu passaporte, que a validade agora finaliza em julho, agosto, você precisa entrar em Portugal nessa época. Não será prorrogado para até dia 30 de outubro. Só quem já está em Portugal e tem algum documento ali que vencia após dia 24 de fevereiro. Tá bom? Então, feita essa explicação inicial da situação, né, do consulado e dos voos, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente, o nosso tempo é curto, infelizmente. Eu vou falar rapidamente dos principais vistos para Portugal, né? O visto D7 é o principal visto aqui no nosso escritório, é o que tem mais saída, digamos assim, né? Que as pessoas mais procuram a gente. O D7 ele serve tanto para o aposentado quanto para o titular de rendimento. Ou seja, se a pessoa possui uma renda mensal superior a um salário mínimo português, né? Hoje o salário mínimo é 635 euros, né? Então, se você possui uma renda superior a esse valor, o detalhe é o seguinte: essa renda tem que ser uma renda passiva, né? Ou seja, de aluguel de imóveis, aplicações financeiras, lucros e dividendos da empresa. Ou seja, mesmo você se mudando para Portugal, você vai continuar recebendo essa renda. Em Portugal, você se aplica a esse visto também, tá? Muita gente tem dúvida e acha que o D7 é só para aposentados, tá? Então, você precisa ter, são 3 requisitos principais: a renda mensal superior a um salário mínimo português, uma conta aberta em Portugal e depositado o equivalente a 1 ano de salário mínimo português. Muita gente está falando que caiu essa exigência, mas nós continuamos orientando para continuar apresentando a conta aberta, tá? O próprio consulado orientou a gente nisso. E também você precisa ter um comprovante de alojamento em Portugal, que pode ser um contrato de aluguel ou uma carta convite, tá? O segundo visto aqui dos principais é o visto D2, né? E aí os requisitos são abertura de... Você precisa abrir ou comprar uma empresa em Portugal, né? O Fernando Senise vai falar um pouco do processo de abertura de empresa. Ter uma conta aberta em Portugal, tanto da pessoa jurídica quanto da física, né? Depositado ali 5 mil euros na jurídica e 7.600 na física, né? Que é 12 vezes o salário mínimo português. E você precisa ter um business plan, né? O plano de negócio precisa estar muito bem elaborado, tá? Para o processo de visto D2. Então, esses são os principais requisitos. Possuem 3 fases o visto D2, que é Portugal, Brasil e Portugal de novo. Temos 2 outros vistos para quem pretende empreender também, 2 vistos mais recentes, que é o Startup Visa e o Tech Visa, né? Então, ali, né, o Startup Visa, as características do projeto: precisa ser um caráter inovador, potencial de crescimento, escalabilidade do negócio no mercado e perspectiva de fixação em Portugal no fim do programa. Você precisa, né, fazer um contato com uma incubadora e se a incubadora aceitar o seu pedido, o IAPMEI validando isso, você está apto a solicitar o visto, o Startup Visa. E o Tech Visa, que é indicado para profissionais da área de TI também, tá? Um processo simplificado. Rapidamente aqui, tá? A gente tem 10 minutos cada um, me falam aí se eu passei, mas com exceção aqui, falando do prazos e procedimentos, tá? Com exceção do Golden Visa, tá? E o visto D2, os demais procedimentos possuem 2 fases. A fase do Brasil, ou seja, a gente reunir toda a documentação pessoal, né? E protocolo pedido de visto no consulado. O consulado tem até 90 dias, né? Um prazo médio, na verdade, para conceder ou não seu visto. 90 dias o consulado vai analisar o seu pedido. Se esse visto for concedido, ele vai ser carimbado, colado no seu passaporte, e tem validade de 120 dias, tá? Então, esses 120 dias é o período que você tem para entrar em Portugal e, em Portugal, solicitar a autorização de residência, né? Que é a segunda fase.
aqui em Portugal, então você solicita a autorização de residência junto ao CEF, tá? Essa autorização de residência, ela tem validade de 1 ano no primeiro ano e depois é renovável de 2 em 2 anos, tá? Após o 5º ano residindo legalmente em Portugal, você tem direito de solicitar a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, tá bom? Só falando aqui realmente, né, dessa questão de 1 ano de validade depois renovável de 2 em 2, tem uma alteração de lei que provavelmente entrará em vigor em 2021, que vai ter validade de 2 anos no primeiro ano, e você vai precisar renovar só uma vez por 3 anos, tá? E para terminar aqui, falar só rapidamente a diferença entre o visto D7 e o Golden Visa, né? Muita gente tem muita dúvida sobre isso. A principal questão que você tem que decidir é, o Golden Visa, ele é mais vantajoso para você se você não pretende residir em Portugal. Se você for residir em Portugal, o visto D7 ele é mais interessante para você, tá? Então, o Golden Visa ele é indicado para quem quer investir em Portugal e adquirir a nacionalidade após o 5º ano, tá bom? Então, enfim, rapidamente aqui, foi muito breve, tentei correr, me desculpa se foi muito rápido, mas temos vídeos falando sobre isso, quem tiver mais interesse. Eu retomo a palavra agora para o Marcelo, tá bom? O Marcelo vai falar sobre o cenário geral de desconfinamento em Portugal, tá bom? Continuo aqui e volto para o final para responder as perguntas. Tá contigo, Marcelo. Um abraço, pessoal. Excelente, Flávio. Extremamente didático e importante que os nossos ouvintes e participantes possam entender essas diferenças e não a necessidade obrigatória do Golden Visa, embora seja um ótimo caminho. Aproveitando que o Flávio falou sobre perguntas e respostas, depois, no final, nós vamos identificar todos os palestrantes e as empresas aqui do grupo e também depois a possibilidade de envio de materiais, slides e apresentações aqui feitas e de cada um dos parceiros. Bom, se Portugal está na frente, e esse é o nosso tema dessa retomada, como é que está o desconfinamento no cenário geral em Portugal? A gente sabe bem como é que está o cenário no Brasil, ainda não se tem como falar em desconfinamento no Brasil, mas em Portugal já temos. E olha que boa notícia, o estado de emergência já acabou. Nós já estamos na fase, o estado de calamidade pública. Então tem os calendários de medidas que entraram em vigor e que vão entrando em vigor a cada 15 dias para que seja feita uma avaliação e possível evolução ou retrocesso de fase. E 15/6, a reabertura, inclusive, dos aeroportos para os voos entre a Comunidade Europeia e depois de 1 de julho a previsão de reabertura total se continuar nesse patamar. É muito interessante a evolução, como foi sendo feita, e Portugal respeitou fortemente esse caminho. Ontem, inclusive, ou antes de ontem, o Fernando me contava que Cascais já estava oferecendo para todo mundo a possibilidade de testes. Então, realmente, a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Fernando, de forma mais detalhada, Fernando, isso que eu estou trazendo de forma genérica, o que Portugal caminhou, conta para a gente aí com mais detalhe, como é que está em termos de legislação, como é que está o relacionamento, a efetividade para essa retomada, para quem está nos ouvindo. Prazer ter você. Sim, Marcelo, obrigado. Pergunto se me veem, me ouvem bem. Bom, a minha contextualização aqui começa falando um pouquinho da entrada em Portugal, né? Eu acho que quando a gente fala o Flávio falou um pouco de sair do Brasil, depois que você embarca do Brasil para Portugal, você chega aqui necessariamente com visto com agendamento e com isso você consegue entrar. Se você tiver autorização de residência também. E tem uma questão legal que diz respeito à reciprocidade em relação aos brasileiros. É muito nítido, né? O Brasil foi colônia de Portugal e, em função disso, as próprias legislações portuguesas hoje dizem que é mantida a admissão de cidadãos provenientes de países de língua portuguesa, desde que haja reciprocidade. E é muito curioso, eu cito aí, isso que eu falei sobre reciprocidade está nessas despachos 3427, 3659 de 2020, e que quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que o Brasil, em sua portaria 255 de 2020, fechou as fronteiras para qualquer tipo de admissão de estrangeiros. Então, quando eu coloco a reciprocidade de Portugal à luz do fechamento feito pelo Brasil para a admissão de estrangeiros, aqui se coloca uma questão jurídica no sentido de se perguntar se Portugal deveria ou não admitir brasileiros em Portugal,
Mas isso tem sido feito, apesar da não reciprocidade que está acontecendo hoje, mas está sendo feito só para as pessoas que têm efetivamente visto, agendamento ou autorização de residência. Por enquanto, não se tem notícia de uma quarentena aplicável em Portugal, então é importante a gente ter em mente isso. Há essa previsão de revisão dos procedimentos a acontecer agora nos próximos 15 dias, com a reabertura, né, de agendamentos e tudo mais. No CEF, eu posso dizer que eu mesmo já participei de uma retomada, porque as pessoas que foram canceladas lá no começo de março começaram a ser reagendadas. Esse reagendamento já aconteceu, já cumpriu logo na segunda-feira aqui, e o que o Flávio citou sobre a aceitação dos documentos é algo que efetivamente tem acontecido, e para os documentos que são do estrangeiro, que podem ser remitidos online, o CEF está pedindo para remitir, inclusive. Apesar de eles estarem válidos, o CEF pede para fazer a remissão. É bem simples, especialmente para o que está online, é possível de ser feito, a gente consegue atender. Não tenho tido mais notícia de cancelamento de agendamentos aqui no CEF, e do ponto de vista de Golden Visa, que é o portal ARI que a gente tem que acessar, isso continua bloqueado para agendamentos por enquanto. Eu falei com o CEF hoje de manhã aqui em Portugal, até para ter atualização e para a gente estar aqui up to date no assunto, e de fato a perspectiva que se tem é que mesmo o portal ARI seja reaberto para agendamentos no dia 1º de julho. Então, dito isso, essa informação não é uma informação oficial divulgada pelo CEF, mas é o que o CEF diz quando se liga para pedir informações, e é assim que eles procedem. Flávio falou um pouquinho sobre a diferença de o visto D2, de empreendedor, e o visto o Golden Visa. Eu acho que vale aqui aprofundar para a gente pensar que o visto D2 vai sempre exigir a permanência em território nacional, em Portugal. E com base nisso, é importante que você vai passar a ter, com base nesse visto, domicílio fiscal em Portugal. Isso vai exigir que você pense, do ponto de vista fiscal, como ficam o teu patrimônio, o teu investimento, a tua sucessão e o teu desenvolvimento empresarial no Brasil, se você for manter negócios no Brasil. Do outro lado, a gente tem o Golden Visa como um visto, né? E aqui é uma autorização de residência, não é um visto, ele tem impropriamente aí um nome de visto, para dizer, você pode ficar 7 dias por ano em Portugal sem precisar mudar para cá o seu domicílio fiscal, a não ser que você queira, e você pode sim ter uma exposição de investimento que não está ligada à economia real. Né? No D2, no empreendedor, você de fato tem que fazer um empreendimento. No Golden Visa, você vai escolher ou colocar 1 milhão de euros no banco, ou colocar 500 mil euros pelo menos num imóvel, e aí você pode até morar no imóvel ou eventualmente arrendá-lo, e optar, por exemplo, por um fundo de capital de risco, que é uma das hipóteses, eu vou abordar isso um pouco para frente. E uma diferença que eu acho que é importante é que os custos no Golden Visa são relativamente maiores do que os custos associados ao D2. Quando a gente fala, então, nesse processo, eu penso que o visto D2 vai sempre implicar a abertura de empresa. É um processo relativamente simplificado em Portugal, desde que tenhamos todos os documentos, a gente consegue tocar isso em 1 ou 2 dias. A gente está falando em taxas aí mais ou menos uns 400, 500 euros. E o que gira em torno desse processo são questões operacionais da empresa, como registro de marca, nome de domínio, capitalizar a empresa, ter livros, ter um contador, dar início à atividade, abrir uma conta corrente e assim por diante. Então, fazer inscrições e tudo mais. Quando a gente fala do Golden Visa, a gente está sim pensando ou na compra do imóvel, no fundo de capital de risco de 350 mil, um investimento de 1 milhão. Você tem que manter necessariamente o investimento por 5 anos. Né? Essa aplicação leva de 1 a 2 meses para ser feita no portal do Golden Visa, que é o portal ARI, e depois para a concessão, a nossa experiência tem mostrado aqui, especialmente agora com a questão do Covid, que tem levado de 6 a 9 meses. Tá? Tem um valor de taxa um pouco maior, como eu mencionei, que a gente estima que ao longo dos 5 anos o titular vai gastar mais ou menos uns 18 mil euros
e mais uns 6 mil euros por reagrupado familiar. Nesse ponto, eu coloquei ali um balãozinho para a gente se perguntar, havia aí uma questão sobre Lisboa e Porto terem uma restrição para Golden Visa em imóveis. Esse era um cenário pré-Covid, né? E assim, embora haja uma autorização legislativa para essa restrição, atualmente há um movimento em Portugal, especialmente dos empresários voltados à promoção imobiliária, no sentido de reerguer a economia portuguesa, de retomar com toda a força o investimento imobiliário em Portugal. De forma que, muito embora haja essa autorização legislativa para, num momento futuro, se fazer a restrição, hoje essa restrição não existe e talvez nem venha a existir, porque o mercado em si se acomodou de uma forma que não necessariamente vá requerer essa restrição. Então, dito isso, o que eu quero dizer é passar aqui a palavra para o Eduardo, já que eu toquei na abertura da empresa e depois no Golden Visa, eu acho que faz todo sentido o Eduardo contar um pouquinho para a gente como é que é essa dinâmica de ter a empresa em Portugal e trazer o negócio para Portugal, e depois a gente falar um pouquinho sobre Golden Visa e investimento imobiliário em Portugal com a Global Trust. Edu, contigo. Fernando, brigadão. Prazer estar mais uma vez aqui com você. Prazer estar aqui com o Marcelo, com o Flávio e o César aqui. Eu tenho muito orgulho de tudo isso que a gente criou aqui, dessa parceria tão forte que nada mais do que tem foco de ajudar realmente todos esses empresários, empreendedores e investidores aí que têm interesse em desbravar aqui a Europa, aqui por Portugal, tá? Hoje a gente resolveu inovar, né, e contar um pouco da trajetória que vocês que estão nos assistindo, já estão acima de 230 participantes, como é que pode ser tornada a sua jornada com o maior sucesso possível, tá? Já passamos por muitos tópicos aí na questão mais pessoal, e a gente sabe que o bacana de desembarcar aqui em Portugal é que você possa realmente desenvolver um projeto, desenvolver o seu negócio ou até expandir o seu negócio que você tem hoje. Eu já moro aqui há 4 anos e meio em Portugal, estou na região de Lisboa, fundei aqui a Atlantic Hub, que é uma empresa que conecta o ecossistema de negócios luso-brasileiro, tá? Então, eu vou contar um pouco para vocês aqui, desde a jornada desse interesse que vocês podem e possuem interesse, porque estão participando aqui, né, dessa conferência, e a gente faz aqui uns eventos, nós fazemos a consultoria para entender realmente se faz sentido o seu negócio vir aqui para Portugal, ajudamos na parte da internacionalização efetiva dele, e também temos o último módulo de investimentos, né? Eu vou passar bem rápido para que vocês possam entender o bacana que a gente criou aqui, todos que estão aqui já participaram, a gente no primeiro modelo nosso aqui, a gente realmente vai para o Brasil, a gente tem muito contato com todos vocês aí que têm interesse no ecossistema aqui, e a gente desenvolveu um evento que já está indo para a 4ª edição esse ano, que é o Atlantic Connection, que acontece em agosto, tá? A gente realmente vai dar uma grande inovada esse ano com um evento totalmente diferente, que vai acontecer dia 22 de agosto aí. Já tivemos mais de 300 pessoas, vamos ver se a gente supera esse número. E dentro desse evento a gente também incentiva os empresários brasileiros, já com o seu negócio já em estado bacana, avançado, faturando mais de 1 ano no Brasil, para que possam apresentar para a gente nesse evento, e a gente tem uma premiação que é o Atlantic Awards, que é a melhor startup aí brasileira, a gente traz ela aqui para Portugal para participar do Web Summit. Mas todo o pessoal que está lá participando com a gente tem vontade também de vir aqui para Portugal e conhecer o ecossistema, o que está passando aqui, né?
Então, a gente desenvolveu a missão Web Summit junto com a NoGap, a Federação das Câmaras também de Comércio Portugueses aí no Brasil. Começamos com 30, 70, 120 e ano passado, com muito orgulho, eu digo que a gente bateu 196 brasileiros que a gente trouxe aqui em novembro no Web Summit. Tenho certeza que tem muita gente aí que está assistindo a gente, que já teve a oportunidade de estar aqui. E eu não poderia deixar de comentar para vocês aqui que ontem o Peri divulgou na rede social, no Twitter, que vai haver o Web Summit ao vivo, né? Muita gente me perguntando aqui, e aí, Edu, vai ter o Web Summit? Não vai? Vai ser online? Vai ser offline? Bom, o Peri disse que vai ter ao vivo. Agora vamos ver como é que vai ser esse ao vivo. Vai ter muita coisa aí que vai ter muitos comentários ainda por vir, tá bom? E aí, o que acontece? Essa malta toda, né, como diz aqui em Portugal, esse pessoal todo que vem para cá, esses empresários, empreendedores, investidores, eu posso dizer para vocês que mais da metade deles já chegam para mim, pô, Edu, meu negócio faz total sentido em Portugal, me ajuda a abrir empresa, me ajuda a me mudar, né, e ganhar e receber aí todo mês em euro e não em real, né, mas por outro lado a gente sabe que nem todos os negócios que possam ter sucesso hoje no Brasil fazem sentido em Portugal, tá? Uma economia diferente, uma economia menor. Portugal, você sabe que tem 10,3, 10,4 milhões de habitantes, mas é um ótimo local para que você inicie a sua entrada do seu negócio na Europa por aqui, porque vocês sabem que a população aqui, a economia que a gente tem aqui na Europa é de mais de 500 milhões de habitantes, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente analisa realmente, a gente faz um diagnóstico com o Market Fit, se o seu business, seu produto, o seu serviço faz sentido aqui em Portugal, tá? Desde uma avaliação do tamanho do mercado, desde a concorrência, desde uma análise de forças e fraquezas com shot, linhas de funding que possa ajudar você aqui a tracionar ainda mais o seu negócio. A gente tem também até desde aquele empresário que, aliás, está crescendo muito agora, que quer vir para cá também, que me pergunta, poxa, Edu, eu tenho meu negócio aqui, mas eu quero até mudar de área, o que tem de negócio bacana aí em Portugal, que eu posso montar até do zero, alguma franquia? Sim, a gente ajuda, toda aquela questão de parte empresarial, a gente aqui na Atlantic Hub ajuda. E aí, a gente entendendo com essa análise do mercado, vendo que faz sentido no caso de um negócio que quer trazer aqui, a gente tem a ajuda efetiva na parte da internacionalização, do soft landing, onde a gente tem um processo nosso aqui, definido pela Atlantic Hub, de maior aprovação possível, de eficiência, porque a gente escutou muito aqui já as empresas que tentaram vir para cá e não conseguiram, tá? Então, a gente tem um processo que a gente cria um business plan, a gente cria uma estratégia de mercado para que a sua empresa possa entrar da melhor forma, o pitch, a forma de se apresentar. Vocês devem saber muito bem que aqui tem uma questão cultural, uma formalidade, uma forma de se apresentar aqui que você tem que estar preparado para quando chegar aqui. E aí, do nosso lado aqui, a gente faz uma seleção de leads qualificados que já têm interesse realmente de adquirir o seu produto ou serviço quando você desembarca aqui. Então, é um processo que nós temos o tanto do Atlantic Ignition, que é com um grupo de 10 empresas não concorrentes, e ou o Scale Out, que a gente faz diretamente focado no seu negócio, tá? Para ajudar o quê? Na dificuldade da contratação, que é o maior dos problemas, maiores das dores que tem aqui, da falta do conhecimento aqui do mercado, que a gente tem um estudo muito bem montado aqui, tá? Eu vou correr aqui para dar meu tempo. E aí o que acontece? E aí a gente entra com o negócio, já são mais de 40 empresas que a gente tem trazido, mais de 4.500 empresários que a gente tem impactado com todo esse ecossistema que a gente formou, tá? E o que eu tenho para dizer para vocês é que o investimento aqui não parou, tá?
mesmo com Covid, sem Covid. Realmente a gente tem aqui as linhas do Portugal 2020, linhas do Portugal 2030 aí por vir. A gente tem 2 linhas que a gente citou aqui, que estão abertas para a captação aqui, para ajudar a investir no negócio. A gente tem também aqui uma frente também na restauração, investimentos em restaurantes aqui. E eu posso dizer, até por experiência própria aqui, na parte do empresário, Portugal realmente está ajudando muitas empresas que estão situadas aqui, com linhas tanto do Portugal, do turismo de Portugal, linhas de layoff, para realmente fazer com que Portugal consiga passar por essa fase realmente da melhor forma possível. E agora a gente já está com quase 3 semanas aí de abertura do mercado, e eu percebo que aí eu vou dar um depoimento meu do que eu tenho visto aqui, tá? Eu acho que a gente está passando por uma quebra de paradigmas, tá? E eu acho que isso que a gente está vendo aqui agora, com 245 pessoas participando dessa chamada, querendo saber o que está se passando aqui. Eu tenho certeza que tem Brasil inteiro, Portugal também aqui. Mas o que eu queria dizer? Eu tenho da Atlantic Hub, um escritório no Chiado, no meio de Lisboa, tá? Do lado ali da Global Trust, que vocês vão conhecer já o César. Em 3 semanas eu fui 2 vezes no escritório, tá? Por quê? Porque isso aqui que a gente está fazendo aqui, a gente está podendo ajudar muito mais pessoas. Sim, os empresários já estão na rua, já estão realmente com seus comércios sendo abertos aqui, o que a gente já percebeu, tá? Mas a gente tem um momento agora também de retomada, que a gente está tendo cerca de 250, 300 casos, novos casos de Covid por dia. E esses casos aqui estão localizados em mais de 90% na região aqui de Lisboa, Vale do Tejo. Então tem uma questão bacana para colocar para vocês, para que todos saibam disso que está passando aqui, mas Portugal realmente continua se saindo de uma forma brutal, como diz aqui em Portugal, e quem quiser realmente entrar realmente na economia europeia como um todo, Portugal é realmente o primeiro local, o primeiro país para entrar com todos os seus benefícios. E agora eu vou passar a bola para o meu amigo Fernando, que vai continuar contando para vocês aí o tema da fiscalidade, que ele é a melhor pessoa para dividir com vocês aí, que ele é o meu fiscalista aqui em Portugal também. Fernando, a bola está contigo agora. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Olha, eu vou procurar ser breve aqui nessa situação, mas falamos um pouco, o Eduardo foi muito claro em dizer que o investimento nunca parou e há uma série de incentivos, não só para investimento, mas também do ponto de vista fiscal em Portugal. Quando a gente pensa na criação de empresas aqui, é interessante, e eu trouxe aqui só alguns exemplos, entre inúmeros outros que temos em Portugal, relativamente a tributos. Então, se a empresa vai abrir em Portugal e tem, por exemplo, royalties sobre patentes, existe uma sistemática que aqui em Portugal é chamada de Patent Box, que é para abater da base de cálculo de imposto de renda 50% dos royalties obtidos com a licença de patentes para o exterior. Da mesma forma, eu vou aqui um pouco para a direita nesse CIFID, que também é um sistema de isenção fiscal, de incentivo fiscal do imposto de renda para desenvolvimento de inovação e tecnologia, no que toca a despesas e o quanto se pode alocar de despesas com margens mais atrativas. Também há aqui, e aí coloquei no meio, uma questão sobre o residente não habitual, que é um sistema que permite às pessoas que não foram residentes em Portugal nos últimos 5 anos se beneficiarem durante um período de 10 anos, mudando a sua residência fiscal para cá, e ao mesmo tempo tendo com que as receitas do exterior sejam não tributadas em Portugal. Então, é bem en passant, mas para dar notícia de que não só o investimento e a indicação do investimento
está suportada por incentivos governamentais, mas também há incentivos fiscais para atrair o investimento exterior a Portugal. Então, dito isso, eu acho que assim, Portugal tem um cenário de atratividade do investimento muito interessante. E aí falamos um pouquinho do investimento em pessoa jurídica, né, em investimento empresarial, mas acho que faz sentido também, como aquela outra vertente que eu anunciei, falar do investimento imobiliário. E aqui, na sequência, acho que vou chamar o Marcelo aqui para falar um pouquinho das tendências que a gente está enxergando. Vamos lá, Marcelo, por favor, obrigado. Excelente, excelente, Eduardo, excelente, Fernando. É isso mesmo, boa notícia do Web Summit. E é isso, sempre nos perguntam, falam assim, Marcelo, mas tem que setor que eu invisto? O que Portugal está querendo? Bom, primeiro, Portugal está aberto para todos os setores. Agora, dentro da experiência e a razão do nosso escritório ir, quando os nossos parceiros que estão aqui conosco já estavam, foi perceber que há espaço para tudo e para tudo precisa do nosso time aqui montado falando para vocês. Mas, sem dúvida, esse momento agora elevou a importância e a possibilidade de negócios na área de saúde. Também na parte de R&D, na parte de tecnologia. Portugal está aí a questão do Web Summit. Portugal é uma referência já há muito tempo, vai haver sempre espaço e benefícios interessantíssimos. O imobiliário sempre foi, se for pegar, por exemplo, o Golden Visa, efetivamente a gente viu todas as possibilidades de vistos, mas a maior parte deles, a grande, eu diria que mais de 90%, sempre ligado ao investimento imobiliário. Isso é natural para nós brasileiros, querer ter nosso investimento atrelado a imóveis. E também a questão de meio ambiente, de clima, como no resto do mundo. Então, o que a gente elegeu? Aqui, a parte imobiliária. E por isso é que a Global Trust está aqui. E vamos passar, César, conta para a gente como é que anda o mercado imobiliário no Brasil, em Portugal. Perdão. Obrigado, Marcelo, obrigado. Bom, pessoal, eu sou o César Damião, sócio fundador da Global Trust, eu já vivo cá, como dizem os portugueses, entre Lisboa e Cascais atualmente há 4 anos, e então vamos falar um pouquinho aqui, né, do que vem sendo o mercado imobiliário e também essa fase agora que nós estamos vivendo pós-Covid. Na realidade, acho que todo mundo sabe, né, Portugal viveu uma crise muito forte nos anos ali de 2000, depois daquela crise da marolinha, né, do Lula, né, lá do subprime americano, acabou refletindo aqui também em 2011, 2012, 2013, e o que aconteceu é que os preços dos imóveis em Portugal caíram, foram na bacia das almas, era mais barato comprar um imóvel na África do que em Portugal, né, e estava bastante destruída também a cidade, muitos imóveis fechados, em ruínas, né, e isso começou, de alguma forma, a ser revitalizado. Houve um conjunto de leis, que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas que propiciaram esses prédios serem retomados pelos proprietários, prédios que estavam na mão de inquilinos, né, há muitos anos, por leis antigas da época da ditadura. Então foram sendo retomados, foram sendo revitalizados e foi se colocando produto no mercado. Então, o imobiliário vem sendo, nesses últimos anos, um dos pilares da retomada da economia portuguesa, né? Assim como o turismo, né? Acho que são as duas indústrias, né, mais fortes dos últimos anos, turismo e imobiliário, onde, por uma série de situações, inclusive algumas que foram citadas aqui hoje, os benefícios de RNH, de você não pagar durante 10 anos, né, imposto do que você ganha, acabou de ser dito aqui pelo Senise, né, aquilo que você ganha fora de Portugal, você tem 10 anos de isenção. Então, por exemplo, imagine um francês que tem uma carga tributária altíssima, que tem lá por exemplo, uma aposentadoria de 10 mil euros, mas a França tributa ele 50%, ao vir para Portugal, que ele pode vir a qualquer momento, que ele faz parte da comunidade europeia, ele deixa de ser tributado na França, e aqueles 10 mil euros que ele só recebia 5, agora ele recebe 10 mil euros. Só que ele recebe 10 mil euros em Portugal, que tem um custo de vida muito inferior ao da França. Então, o poder de compra dele triplica. É como se ele estivesse ganhando 15 mil, coisa parecida. Ele vende um imóvel lá por um valor muito mais caro, porque os imóveis são muito mais caros na França. Talvez ele venda, por exemplo, um imóvel por 1 milhão e compra um imóvel equivalente em termos de área, localização, um lugar similar ao que ele viveria, por exemplo, em Paris, por 400 mil, ainda coloca 600 mil na poupança. Então, Portugal começou a ser extremamente atraente para estrangeiros, né, por razões diversas, né, por exemplo, as questões tributárias, como eu falei agora, mas também brasileiros, né, como nós, eu, inclusive, sou uma das
dessas pessoas que veio extremamente buscando segurança. Tem uma filha pequena e queria dar segurança à minha família, né? Não só segurança, mas também dignidade, né? Então, viver num país em que agora, inclusive, com o Covid, as coisas se mostram que eu estava certo, né? Então, Portugal acabou de semana passada ser ratificado novamente como o terceiro país mais seguro do mundo. E ele só perde para Nova Zelândia e Islândia, que são ilhas. Quer dizer, é o primeiro país continental do mundo em termos de segurança. O Brasil, se eu não me engano, é 100º, 48º, uma lista de 170 e qualquer coisa, né? Enfim, então a questão da segurança atraiu muita gente. A questão por exemplo, o sistema de saúde é o 12º melhor sistema de saúde do mundo. E isso agora fez-se presente no Covid, né? Por que Portugal, como a gente está vendo aí, está saindo tão bem dessa crise, apesar de estar colado na Espanha, na França, na Itália, e um pouquinho mais acima a Inglaterra, que são 4 países que estão tendo ainda, né, problemas muito sérios, tá certo? Então, apesar do povo português ser um povo até de mais idade, né, a mortalidade foi muito baixa. Por quê? Porque tem saúde, é bem cuidado, tem boa imunidade e por aí vai, né? O povo português, inclusive, entrou em confinamento, em quarentena, antes das autoridades obrigarem, né? Um povo que respeita, né? Um povo que respeita o próximo e a legislação, etc. Então, tudo isso já fazia de Portugal, né, antes do Covid, já a menina dos olhos de muitos estrangeiros, né? Inclusive gente famosa, né? Como Madonna, Philip Stark, gente famosa passou a viver em Portugal por motivos que nós já falamos aqui. Agora, depois do Covid, essa é a minha opinião, e acho que, aliás, da maioria das pessoas com quem a gente conversa, né? Depois do Covid, que o mundo todo está sofrendo, os Estados Unidos sofrendo para a beça, a Europa também, Brasil também, e Portugal está indo muito bem, obrigado. Então, se já era atraente antes, ficou mais atraente agora, né? E isso que está falando não sou eu propriamente, a gente tem visto aí, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, uma série de reportagens, né, de Financial Times, de Forbes, né, dizendo que Portugal vai ser um dos melhores lugares para se viver pós-crise, por tudo que nós estamos vendo. Então, nesse slide aqui, nós estamos vendo uma série de notícias que os negócios continuam andando, né? Vários lançamentos, vários investimentos acontecendo mesmo nessa época de Covid. E aqui, como eu falei para vocês, a publicação da Forbes, a publicação do Financial Times, colocando Portugal como um dos melhores lugares para se viver pós-pandemia. Então, isso acho que é fato, né? E efetivamente, tudo aqui é muito pequenininho, a oferta aqui é muito pequena. Então, aquela especulação, os preços vão cair, sinceramente, eu não estou vendo o preço cair. Pode ser que, pontualmente, uma pessoa que tivesse comprado um imóvel em construção, que agora tivesse que cumprir com o final do seu contrato, eventualmente tem o seu dinheiro no Brasil, porque não fez o câmbio subiu, ele pode estar passando por um problema e talvez ele tenha que oferecer um desconto maior. Mas isso é um caso pontual e raríssimo, tá? Na grande maioria das situações, os preços se mantiveram, os negócios continuam andando, é claro que foram afetados porque principalmente as pessoas não podem vir visitar os imóveis, mas neste período nós fizemos vários negócios, inclusive de imóveis novos, né, que você comprando na planta, você não tem necessidade de visitar, porque você tem, só existe o terreno, certo? Se a pessoa conhece o local, bota uma imagem aérea lá do Google e ela tá confortável, compra esse imóvel na planta, sem necessidade de visitar. Então, vários negócios aconteceram e estamos esperando, obviamente, tudo isso que não foi dito aqui, a retomada das aberturas dos aeroportos, da entrada no país, para receber os clientes. Nós temos tido muita procura, muita demanda, né? Acho que, de uma maneira geral, as pessoas ficaram aí, estão ainda, né, inseguras. O nosso cliente, principalmente, é o cliente brasileiro, tá certo? A Global Trust, muito bem dito pelo Marcelo na abertura, ela não é uma imobiliária, ela é uma empresa que ajuda, nosso DNA, consultoria financeira para fazer bons negócios. Então, a Global Trust é um braço do nosso Family Office, que já tem 20 anos nesse mercado, buscando bons negócios. Por quê? Porque identificamos que as pessoas queriam comprar ou investir em imóveis no exterior e depois passaram também a querer viver, né? Isso aconteceu no primeiro momento, ali na época de 2010, 11, 12, até uns 3 anos atrás, era um fluxo muito forte para os Estados Unidos, Miami, Orlando, coisa que o vale, Flórida, né? E depois esse boom aconteceu com Portugal. Então, o nosso objetivo na Global Trust é ajudar
comprador, né? Aqui eu não angario imóveis, eu sou parceiro, como disse o Marcelo, de todas as imobiliárias e de todos os construtores para que eu possa oferecer o que há disponível no mercado para aquele meu cliente brasileiro. Então, eu defendo os interesses de todo o meu cliente brasileiro sem nenhum conflito de interesse de tentar, como acontece muitas das vezes, a imobiliária tentando forçar a venda do imóvel que está no portfólio dela. E a gente ajuda também em todo o processo, né? Não só essas parcerias que nós temos aqui com advogados, para visto, para ajudar no tratamento legal do imóvel, em pequenas obras, inclusive também na gestão do imóvel, se for o caso. Existem, já que a gente está falando aqui de negócio, né, o objetivo é esse, então, muitos dos nossos clientes, claro, há aqueles que querem vir e viver e vão buscar a casa para ele, mas há muitos dos clientes que querem fazer investimento. Por quê? Porque querem diversificar seus investimentos. A taxa Selic no Brasil ontem acabou de cair para o patamar mais baixo da história, tá certo? Já não se consegue ter um bom rendimento em aplicações do Brasil, ao passo que você tem oportunidades no mercado exterior e principalmente no mercado imobiliário em Portugal, que ainda, apesar de ter recuperado, né, aqueles valores que nós falamos que eram mais baixos do que a África, nos últimos anos esses preços vêm sendo corrigidos, mas ainda são infinitamente abaixo das outras capitais europeias. Então, Portugal oferece melhores condições, seja de clima, seja de bem-estar, de custo de vida, e ainda tem um imobiliário mais baixo, né? Motivo pelo qual o mundo todo busca investimento em Portugal. E aí, esse investimento imobiliário, aqui, na verdade, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer como incorporação, incorporador. Nós temos também uma empresa portuguesa que incorpora aqui também, e vários clientes nós ajudamos a fazer esse tipo de trabalho, de incorporar, comprar um prédio, comprar um terreno, fazer o seu prédio, vender, ou explorar com aluguel, seja aluguel de longo prazo, né, aluguel de 1, 2 anos, ou short rental, que é o famoso Airbnb, que aqui em Portugal tem uma das maiores taxas de ocupação. A taxa de ocupação média de uma área prime, por exemplo, o Chiado, né, onde nós temos nosso escritório, é da ordem de 90% ao ano. Então, há várias formas de se ganhar dinheiro aqui, tá certo? Bom, passando aqui mais à frente, muito importante nesse slide aqui, eu tenho várias informações importantes, mas eu acho que a principal delas é essa última que está em vermelho aqui. O dinheiro é muito barato em Portugal, né? Financiamento aqui em Portugal para compra de imóveis é da ordem de 1% ao ano. 1% ao ano, não é ao mês, né? E consegue financiamentos de até 75% do valor do imóvel. E aí, para ilustrar aliás, um pouquinho antes disso, com relação à oportunidade, né? A gente tem oportunidades, nós destacamos algumas delas, por exemplo, em Lisboa, um prédio de altíssimo nível, de altíssima padrão, né? A gente consegue imóveis a partir de 280 mil euros, inclusive, nesse caso desse prédio aqui, para quem quer investir com renda garantida, né? O incorporador garante 40% do valor do imóvel ao ano. Então, se você comprar um imóvel de 300 mil, ele vai te pagar 4%, que são 12 mil por ano garantido, e ele se vira para alugar, pagar despesas, etc. Então, uma rentabilidade bem interessante, né? 4% em euro. No Porto, por exemplo, nós temos um outro empreendimento fantástico, que chama-se Evolution, que você consegue imóveis a partir de 129 mil euros, na praia de Matosinhos, próximo ao mar, maravilhoso. Em Cascais, por exemplo, que é onde eu moro, e muitas das pessoas que vêm do Brasil desejam morar, que é como se fosse uma pequena Búzios, né? Uma cidade maravilhosa, e a meia hora de Lisboa. Então, na verdade, nós trabalhamos em todos os segmentos, né? Seja para investimento, seja para moradia, para Golden Visa, como disse o Marcelo, mais de 90% dos Golden Visas foram emitidos na compra de um imóvel, que é uma coisa muito mais fácil e palpável, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma oportunidade aqui, um case, né? Eu vou tentar ser rápido aqui. E a pedir, César, por conta do tempo, para que a gente possa depois ter perguntas dos nossos convidados. Sim, vou concluir rapidamente. É só um pequeno case aqui, em que se a gente tem a oportunidade de financiar um imóvel a 75%, se eu tenho um imóvel de 400 mil, eu só preciso de 100, tá certo? Os outros 300 mil vão vir do financiamento. Esse financiamento vai gerar uma prestação de 980 ao mês, 11.762 ao ano. Se eu alugo esse imóvel tipicamente por 5% do valor do imóvel, eu faço uma renda de 20 mil. Então, me sobraram 8.200. 8.200, se eu só coloquei 100 do meu bolso, eu ganhei, com aluguel, 8,2 ao ano. Quando eu passo para um próximo slide, que é o último, tá? Se eu quiser também me aproveitar da apreciação, de perspectiva de apreciação desse imóvel ao longo dos anos, por exemplo, em 5 anos, se nós acreditarmos que esse imóvel vai valorizar
6% ao ano, que tem sido muito mais do que isso, mas se a gente trabalhar com 6% ao ano, eu estou falando de valorização de 34% ao ano. Então, aquele imóvel de 400 mil, em que eu botei 100 do meu bolso e 300 do financiamento, ele vai valer 536. Se eu vendo ele por 536 e descontado todas as dívidas, a dívida que eu ainda tenho com o banco, né, os custos de venda, que são impostos e comissão, etc., ganho de capital, e o investimento inicial, e sobra 93 mil. 93 mil, lembrem que eu só coloquei 100 mil lá atrás. Ora, então 93 mil em 100 são 93% de lucro em 5 anos, o que nos dá mais ou menos um resultado de 14% ao ano, mais os 8% da minha rentabilidade do aluguel. Então, assim, a grosso modo, pessoal, se a gente achar que os 6% aqui está sendo muito otimista, e a gente cortar isso aqui por 3%, o meu investimento vai cair para 8%, 9% ao ano, que ainda é muito bom. Bom, era esse o recado que a gente tinha, e volto para o Marcelo. Excelente. Obrigado. Excelente, César. Ficou claríssimo. Eu adoro esse último gráfico que consegue evidenciar para todos nós resultados possíveis e seguros de investimentos imobiliários em Portugal. Bom, para todos os convidados, o chat volta a ficar aberto agora para que a gente possa receber eventuais perguntas. Nós temos aí mais um tempinho, alguns poucos minutos para poder atendê-los. Na medida em que as perguntas vierem chegando, eu vou direcionando para cada um dos palestrantes, a quem eu agradeço extremamente. Realmente é uma honra para o nosso escritório ter essa parceria com vocês. Fernando, ter você nos representando aí, e eu já vou olhar aqui se nós temos perguntas chegando. Bom, por enquanto, não. Nós temos mais 3 minutos aí. Bom, é interessante ver que, na verdade, Portugal não parou, né? O Eduardo trouxe uma realidade da questão de que tem toda a estrutura, aliás, nosso escritório também está no Chiado, e a gente tem feito isso também. Apesar dessa liberação, a gente tem feito para o home office, esse novo normal, certamente mesmo depois com a volta, que tomara seja o mais rápido possível, me parece que vai trazer uma experiência mista, e todos nós, em todos os setores, estamos vivendo, mas com uma aceitação muito maior do home office, o que facilita muito a vida do brasileiro ou de qualquer estrangeiro que queira investir em Portugal, facilita a nossa assessoria e facilita atender os interesses dos nossos queridos convidados. Se não tem perguntas até aqui agora, eu fico com vontade de fazer pergunta para todo mundo. Eduardo, você está querendo falar? Marcelo, só para complementar, esse ponto importante que você tá colocando para nós aqui, realmente Portugal, neste momento, né, enquanto a gente não tem ainda as fronteiras aqui abertas para aqueles não residentes, né, a gente percebe um incentivo brutal aqui na questão do turismo local, né, e até para colocar um pouco da vivência aqui, da gente que está aqui em Portugal, mas a gente percebe que, vão procurar então uma casa para alugar, um hotel ali em agosto, setembro, já para o grande verão, né, aqui de Portugal. Poxa, já está difícil achar, viu? Já está difícil, eu não sei ainda se é só de turismo local ou se já o pessoal lá de fora já está com a expectativa que, com certeza, imagino que já vai estar aberto, já está bucando tudo. Então, assim, estamos planejando aí, tem uma expectativa de um verão brutal, como diz aqui. E aí, setembro, outubro, novembro, olha, quem quiser realmente desbravar, tanto na parte pessoal, na parte de mudar a sua família, buscar qualidade de vida, comprar o seu imóvel, querer empreender, realmente, a dica que eu dou aqui é contar com essa equipe toda aqui que tem, para que possa fazer o melhor negócio e da maneira mais segura, com todos esses braços aqui que já ajudaram inúmeros brasileiros. Muito obrigado, Eduardo. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Tomara que vocês que participaram tenham tido algumas dúvidas esclarecidas. Os contatos do nosso time, dos 4 times e da nossa seleção aqui para atender vocês está à disposição aí nesse quadro. Espero ter contato com todos vocês em breve. Muitíssimo obrigado e até breve. Até o próximo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Eu vi que realmente, né, Marcelo, tem muita pergunta correndo ali. Mas, enfim, eu estava até tentando ler alguma coisa, mas passa muito rápido. Eu também tentei ver aqui as perguntas, mas fiquem à vontade para nos escrever, já que tem os nossos contatos, e a gente está à disposição. E o Thiago também
Isso, e o Thiago também pode esclarecer, né, que vai ser mandado um e-mail para todos que participaram e com contato de todo mundo, né? Então, se ficar alguma dúvida, pode responder, fazer essas questões no e-mail que a gente responde também, tá bom? Com certeza. Com certeza. Acho que é isso, né, pessoal? Abraços. Valeu. Obrigado a todos. Fique por aqui. Um abraço. Valeu.